Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor que sustenta minha vida. É o Senhor quem sustenta minha vida. Sustenta minha vida, é o Senhor quem sustenta minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Meus caros irmãos e irmãs, o maior serviço de nosso Senhor Jesus Cristo por nós seres humanos, sem dúvida alguma, se deu do alto do lenho da cruz, na sua entrega, na entrega da sua própria vida por cada um de nós. Nós, cristãos católicos, nós precisamos cada vez mais ter essa consciência dessa grande realidade. Se não entendermos esse real significado, quais são as suas reais consequências, nós não seremos capazes de adentrarmos profundamente o mistério salvífico de nosso Senhor Jesus Salvador. E vejam, adentrar este mistério significa fazer o quê? Trazer para a nossa carne mortal, trazer para a nossa condição humana, para esta nossa existência terrena, este grande ensinamento de Jesus para cada um de nós. Para começar, o homem que quer seguir os passos de Jesus, o homem que quer seguir os seus ensinamentos, ele deve, guardem bem esse verbo, ele deve querer
servir a Deus, nessa entrega de Jesus, servir o próximo, nessa entrega, a exemplo do Cristo. Porém, é preciso dizer isso, que essa entrega, ela vai nos trazer sofrimento. Vai nos trazer sofrimento como nos foi apresentado na primeira leitura de hoje, do livro da sabedoria. Que as ações justas e amorosas provocam a ira do mal. Assim dizem os ímpios: vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. Escutem bem o que eu vou dizer agora a vocês. Meus caros irmãos e irmãs, uma ação, quando ela é boa, essa ação, ela desmascara o mal. Ela evidencia o mal. E você que aqui está, ouvindo a palavra deste Padre, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, quando você tem uma atitude boa, quando você permite que o bem, ele aconteça na tua vida, e como consequência, você consegue externalizar numa boa ação, não tenham dúvida, o mal é evidenciado. O mal é colocado em xeque. Porque um ato bom é como uma luz que ilumina as trevas deixadas pelo mal, pelos erros, pelos pecados, por uma ação injusta. E olhando para os discípulos no Evangelho de hoje, o evangelista ele é muito claro ao dizer que havia medo. Escutem isso. O evangelista é muito claro ao dizer que havia medo no coração daqueles homens. Eles estavam com medo. Medo talvez porque eles conheciam bem o temperamento de Jesus. Eles sabiam como era Jesus. E eles sabiam do que estavam falando, do que estavam a conversar pelo caminho. Ao mesmo tempo, por terem consciência da sua própria cegueira. O medo é uma realidade muito presente, sempre foi, na vida do ser humano. E nos tempos que nós vivemos, parece que o medo ele tem aumentado, ele tem crescido nos corações. E vejam, falar da falta de compreensão dos discípulos do Evangelho de hoje, muitas das vezes é a falta de compreensão de cada um de nós. A nós, meus caros, que por mais que a gente ache que esteja, a gente não está preparado para sofrer. E a vida, nós bem sabemos, a vida ela se encarrega de trazer as dores, de trazer os sofrimentos, aquilo que cada um de nós vai vivenciando na sua história, nessa existência humana. Cada um aqui sabe, é conhecedor das próprias dores, dos conflitos, das paixões interiores. E quando falamos paixões interiores, não pensa apenas sexo não, viu? Genitalidade, vai muito além disso. Muito além disso. Mas cada um é conhecedor daquilo que tem aqui dentro. Cada um sabe o que carrega. E só você sabe a sua dor. Você pode até partilhar com alguém e espero que busque orientação, não é? Nós padres estamos para quê? Existimos para isso também. Para aconselhar a cada um de vocês. Busquem a igreja. Só que mesmo assim, a dor é do teu coração.
O medo está presente no teu coração e os graus do medo são variados. Cada um vive de uma forma. Outros conseguem um pouco mais, outros um pouco menos. E tem aqueles que também acabam não conseguindo. Tem aqueles que, infelizmente, vão desistir da própria vida. Porque se esquecem daquilo que é essencial. O medo está no meu coração? Está. O sofrimento está no meu coração? Está. A dor está no meu coração? Está sim. Só que tem também o que presente em mim? Que é muito maior do que tudo isso. É maior que este sofrimento. É maior do que esta dor. É maior do que este medo. Que é Deus. Deus que se faz presente. Nós vivemos um tempo onde o suicídio tem aumentado. É algo muito preocupante. Muitas pessoas tirando a própria vida. E me vem ao coração a você que está me ouvindo agora, você que está aí do outro lado da tela, você que está chegando a esse ponto, ou quer chegar a esse ponto, Deus fala para você, meu irmão, é um homem, não faça isso com a sua própria vida, porque esse padre foi colocado aqui para isso hoje, para dizer para você, que Deus é muito maior do que tudo que você está passando, mas você se fechou, e o Senhor precisa que você se abra, e nesta Santa Missa, daí onde você está me ouvindo, os raios da misericórdia do coração do Pai, do coração do seu Filho Jesus, te alcança onde quer que você esteja. Mas vejo, os discípulos, por um outro lado, eles já começavam pouco a pouco a compreender que Jesus, ele procurava fundar uma comunidade cujos elementos fundadores eram eles mesmos. Eles começavam pouco a pouco a ter essa noção. Jesus, no Evangelho de hoje, retira esses homens para ensiná-los. E Jesus começa falando de dor. Jesus fala de dor, de sofrimento, de morte. Logicamente que nada estava tão claro assim, e nada estabelecido também, porque seriam eles mesmos a dar a própria vida, ou melhor, dar vida a esta nova comunidade. E assim sendo, começavam, sem dúvida alguma, a imaginar como seria a organização dessa nova comunidade messiânica. E vejam, pensar na formação dessa comunidade, como seria, não era errado, porque já era papel deles. E não foi esse o motivo da repreensão de Jesus, da repreensão que Jesus faz a eles no Evangelho de hoje. O que eles discutiam, na verdade, era sobre a primazia da comunidade, ou seja, quem é que estaria à frente da comunidade? Quem vai ficar à frente? De quem é este lugar? E Jesus, meus caros, ele não nega que tenha que haver um primeiro. E é aqui que entra o grande ensinamento do Evangelho de hoje. Jesus ensina aos seus discípulos que, na nova comunidade, o que está em primeiro lugar não é quem vai ficar à frente. Aqui está a grande boa nova. Mas o que deve vir em primeiro lugar é o serviço e a humildade. Eis aqui um ensinamento completamente contrário àquilo que nós aprendemos, aquilo que é ensinado pelo mundo e pela sociedade. Quem já não ouviu esse ditado, não é? A lei do mais... O quê? Fala alto, por favor. A lei do mais... A lei do mais... Jesus é completamente contrário a isso. Se pararmos e observarmos, Jesus vai dizer o contrário. Nas palavras de São Paulo,
que gritam aos meus ouvidos agora: é preciso ser fraco. É preciso reconhecer a fraqueza. Agora escutem, não do outro, mas a minha própria. O que São Paulo diz? Quando eu me reconheço fraco, aí sim é que eu sou forte. Porque a minha força não está em mim mesmo, mas ela vem de quem? De Deus. É graça do Senhor para a minha vida. Na comunidade dos seguidores de Jesus, não pode ser assim. A principal preocupação não é quem vai ser o primeiro, como eu disse, mas o que deve fazer aquele que é o primeiro. Quais devem ser as atitudes daquele que está à frente desta comunidade? Jesus mesmo, Ele nos dá essas respostas. E vejam, Ele é o primeiro a mostrar como fazer. Ele é o primeiro a servir. Para nós carismáticos, a gente fala tanto de batismo ou efusão no Espírito Santo, não é? Que mudou a vida de todos nós, de cada um de nós. Que acordou dentro de nós aquilo que de repente há anos estava lá guardado, que é a graça de Deus, e nos fez ter, e nos faz ter, porque é atual. O batismo que um dia recebemos, a efusão do Espírito Santo, não é lá de trás não. Essa graça te acompanha sempre, ela continuará a te acompanhar. E eu não me esqueço das palavras do nosso saudoso Padre Léo. Padre Léo dizia o seguinte: você quer conhecer alguém, ou melhor, saber quando aquela pessoa recebeu o batismo, a efusão no Espírito Santo? Qual o grande primeiro desejo do coração dessa pessoa? Qual é? Servir a Deus. Esse é o primeiro sinal. Porque a pessoa se vê tão maravilhada por esse amor de Deus, que ela quer fazer, não importa o serviço, não importa a função. E que pena, né, que a gente não continua assim. Porque a gente corre o grande risco de, no decorrer da caminhada, ir desejando funções, ir desejando estar à frente. E a gente lembra lá no dia, né, que foi batizado no Espírito Santo. Se davam uma vassoura na mão da gente, a gente ia varrer com alegria. Saber que ia deixar aquele lugar limpo para aquele irmão que viria, para receber da palavra de Deus, para ter esse encontro profundo com o Senhor. Mas continuando. Jesus é o primeiro a servir. Portanto, meus caros, o primeiro é aquele que serve e ponto. Isso aqui é regra para nós. Não são palavras minhas, mas do próprio Cristo. E por sua vez, o maior serviço. Qual foi o maior serviço de Deus por nós? E aí? Eu já disse no começo. Aonde que está o maior serviço de Deus por nós? Aonde que está? Na cruz. Ali está o maior serviço de Deus por nós. E a exemplo, meus caros, do único e verdadeiro Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a isso, a fazermos o mesmo. O tema do nosso Kairos Salvista desse ano, para você que está nos acompanhando agora pela TV Canção Nova, ou pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, estamos aqui finalizando o nosso Kairos Salvista. 10º quanto? Terceiro. Nosso 13º Kairos Salvista, com a graça de Deus. A nós da família Salvista, nascemos em Santo Amaro, como dizia, nos nossos 24 anos de existência, já preparando nos nossos 25 anos, uma grande festa sem dúvida, em que o nosso fundador, Padre Gilberto, ele deu o seu sim a Deus. Padre Gilberto disse sim a Deus, para que vocês saibam, quem não nos conhece, imaginem há 25 anos atrás, vocações carismáticas,
E o padre sempre acolheu, sempre orientou, conduziu. Jovens, moças e rapazes, vindos de grupo de oração. E o Senhor coloca no coração dele que ele deveria começar uma fraternidade, que ele deveria ter um convento para acolher as moças carismáticas e um seminário para acolher os rapazes carismáticos. E estamos nós aqui hoje. Nossa madre está ali. Elas são por volta de 60 irmãs hoje. Missões no Brasil, na Itália e na França. Acertei, né, caríssima? E nós padres, eu como superior geral, no momento, alguns que aqui estão, mas somos em 45 padres hoje. Trabalhos no Brasil, Portugal, França e Itália. E com um grande diferencial. Todas as nossas vocações precisam ser carismáticas. Para isso nós nascemos. Aqui está a razão do nosso existir. Desse grande sonho, desse grande desejo de servir, do coração do nosso fundador. E como estava a dizer, o tema do nosso Kairos esse ano, que está no Salmo 96, versículo 9. Porque vós, Senhor, sois o soberano de toda a terra. Jesus, meus caros, é o soberano. E essa soberania, ela é exercida no serviço da sua entrega. Jesus se faz Senhor, entregando a sua própria vida em resgate da nossa. Mas é preciso deixar Jesus ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa história, como nós bem aprendemos nos grupos de oração, não é? O senhorio de Jesus. Precisamos nos colocar debaixo do senhorio de Jesus. A esse Deus que é soberano. Mas padre, como que eu faço isso? Como viver toda essa realidade na minha vida? E a resposta, meus caros, é uma resposta simples, muito clara. Mas a aplicação, que sem dúvida não é impossível. Mas ela vai exigir muito de cada um de nós. Aquele que coloca a sua vida, a sua existência humana, sob ou debaixo do senhorio de Jesus, é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Viver o senhorio de Jesus na própria vida é seguir em tudo os seus passos. É parar, mediante as situações que a vida nos apresenta, e perguntar ao Senhor: se o Senhor estivesse em meu lugar agora, aqui nesta ocasião, o que o Senhor faria? Mas vejam, não basta apenas perguntar, não basta apenas fazer essa pergunta, mas precisamos fazer acontecer essa resposta que o Senhor, Ele dá a cada um de nós, Ele dá aos nossos corações. Tudo isso através dos nossos atos, e fazendo isso em respostas, em situações concretas. Fazer com que o querer de Deus aconteça, e não o nosso próprio querer. Agora, eu tenho que dizer uma coisa também, dentro de tudo isso, depois de tudo isso. Jesus, Ele nos ensina no Evangelho de hoje de uma forma muito concreta. Qual deve ser a atitude daquele que Ele quer ser seu discípulo? Daquele que quer viver sob o seu senhorio. Católicos, abramos o ouvido a nós cristãos católicos. É a orientação de Deus, a começar por esse padre, a cada um de vocês. O que Ele fez no Evangelho de hoje? Jesus, Ele pega uma criança, Ele abraça essa criança
e coloca essa criança no meio deles e diz o seguinte: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. Agora veja um detalhe importante. Jesus aqui nesse evangelho, diferente de outros, ele não está dizendo assim para nós: olha, façam como essa criança. Não, é diferente. Porque vejam, uma criança, ela não entende a autoridade como nós adultos entendemos. Quando você vai falar com uma criança, você conversa com uma criança como você conversaria com um adulto? Sim ou não? Ainda bem que vocês falaram não. Só uma criança disse sim, não tem problema, né? Ela pode. Porque essa é a inocência da criança, né? Agora vejo. Só que existe um tipo de autoridade que a criança, ela é capaz de compreender. Ela vai entender plenamente e perfeitamente. E é o que Jesus, ele faz, ensina no evangelho de hoje. Que eu já disse antes. A autoridade do serviço e da humildade. Mas padre, como assim? Relembrando que serviço é igual a entrega. E esta, meus caros irmãos e irmãs, torna-se uma das grandes marcas dos seguidores de Jesus. Da nova comunidade messiânica, da comunidade fundada e baseada à luz do Santo Evangelho. Quem se coloca a viver o senhorio de Jesus, consequentemente se colocará em serviço. E vejo, isso aqui é importante para nós no relacionamento de um para com o outro. Aquele que se deixa mover, levar, ser conduzido por Deus, sob o seu senhorio, sem dúvida alguma, as suas atitudes mudam. Somos convidados a termos uma vida de oração. Oração que bem sabemos é comunhão, é diálogo com o Senhor. E essa oração, esse diálogo com o Senhor, precisa, meus caros, surtir o grande efeito que o Senhor quer e deseja, que é a transformação do nosso interior. Precisamos mudar. Se a tua oração, ela não está mudando o teu coração, se a tua oração, ela não está mudando o teu modo de vida, ou te dando forças para isso, é preciso parar e rever. E eu não estou dizendo que tem que parar de rezar coisa nenhuma, hein? Mas rezar como Deus quer. Rezar ouvindo a Deus. Não como aquela pessoa, aquelas pessoas que falam e não param de falar. Essa grande lição, esse grande ensinamento hoje, que Jesus faz aos seus discípulos, ensinando como deveria ser aquele que estivesse à frente. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos. A todos, repito, a todos, sem exceção. Esse deve ser, precisa ser, o grande desejo do coração de cada um de nós. O coração de quem acolhe uma criança, exercendo a autoridade do serviço e da humildade. Como seria bom para todos nós, se entre nós o nosso relacionamento fosse tão simples e nessa base de humildade. O quanto que o orgulho, a soberba, que alimentam o egoísmo
do ser humano faz estragos, faz miséria. E sabemos muito bem, atrapalhamos, frustramos os planos de Deus. Não só para nós, mas para o nosso próximo. Isso é importante a ser dito. E vejo, tudo isso, meus caros, sendo vivido na simplicidade e na entrega ao Pai. Assim teremos um coração semelhante ao coração de Jesus. Assim poderemos dizer, e não apenas proclamar com essa boca, ou com a sua boca, ou com a sua língua, dizendo da boca para fora, que Jesus é o soberano da minha vida. Me recordo muito bem agora, a irmã Liliane que pregou para nós. Fica de pé, irmã, por favor. Está por aqui, não? Já não está mais? Aonde? Ah, está ali, está ali. A irmã falou uma coisa muito interessante, porque ela deu o testemunho dela. Ela perdeu o pai há 2 anos, praticamente. Vai fazer 2 anos, acredito eu, né? Pelo tempo. E ela dizia que na oração dela, ela entregava o pai na sua enfermidade a Deus. Mas o coração foi se revoltando, foi fechando, até o dia que ela conseguiu ouvir de Deus: eu quero que você entregue para mim o seu pai. E claro que ela correu a dizer: mas Senhor, eu já te entreguei meu pai. E aí vem a grande resposta de Deus: não, você ainda não me entregou o seu pai, porque você está dizendo da boca para fora. Eu quero que o teu coração entregue o seu pai. Obrigado, irmã, por esse testemunho. Foi maravilhoso. Nós muitas das vezes fazemos isso. Dizer que Jesus é o soberano, dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história, rezar pedindo o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, da boca para fora, é muito fácil. Mas vou dizer uma coisa a vocês, a todos nós que aqui estamos, e repito, a começar por mim, nós temos, meus caros, uma missão muito grande lá fora. Viver e ser igreja aqui dentro é fácil. Lá fora é o desafio. E vou dizer a vocês, é lá fora que as pessoas precisam de nós. É lá fora que as pessoas precisam do nosso testemunho. É lá fora que as pessoas precisam entender, não pelas tuas palavras, mas pelo modo de vida que você escolheu, pelas escolhas que você faz, pelas decisões que você faz. Ou seja, testemunhando que você está sob o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está cansado de palavras. Palavras que são vazias, mas a partir do momento em que nós colocamos essa carne mortal que temos, a nossa humanidade, não vão ser mais palavras vazias. E digo mais, hein? Não vão ser palavras repletas de você mesmo, mas palavras de Deus, repletas da presença de Deus. Palavras que mudam completamente a tua vida, a tua história, e te leva a fazer o mesmo para o próximo. Uma comunidade onde o primeiro deve ser o servo de todos. Só que essa exigência, ela se estende a todos os membros da comunidade cristã,
desde o maior, no sentido de sua função, quanto ao menor, quanto ao mais novo na comunidade. Nós começamos há pouco tempo, nós criamos a chamada Irmandade Nossa Senhora de Pentecostes. Peço ao Padre Micael que já se prepare para vir para cá. E agradeço à comunidade Canção Nova por nos abrir esse espaço para divulgarmos, porque esse trabalho que fazemos à distância, o Padre vai explicar do que se trata. Mas quantos que dizem: Padre, eu quero rezar como salvista. Como fazer? Como devo fazer? E o Senhor nos inspirou uma irmandade para que acolhêssemos pessoas de todos os lugares. Não precisam estar conosco, mas o Padre vai explicar um pouquinho para vocês. Então já convido as pessoas que se inscreveram para estar aqui. Dentro da tradição da igreja, muitas irmandades, fraternidades que se colocavam a serviço da igreja na oração. Então, de uma forma muito simples, essas pessoas se comprometem a rezar pelos missionários, missionárias e a esfera laical salvista, para que essa missão se frutifique. Também o compromisso de venerar Nossa Senhora de Pentecostes, divulgá-la e usar a medalha. Nessa entrega a Deus, de forma muito simples, mas muito significativa, de verdadeiramente interceder. E lembremos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, quem reza pelos missionários, participa da obra missionária. E nós também, como salvistas, rezamos por quem é da Irmandade também. Então agora nós vamos, de forma muito simples, como eu disse, acolher a consagração deles e abençoar as medalhas. A bem-aventurada Virgem, destinada desde toda a eternidade em razão da encarnação da palavra divina, a ser mãe de Deus, foi na terra a generosa mãe do Redentor e cooperadora especialíssima de seu trabalho salvífico. Nós também queremos nos associar a essa obra salvífica através da nossa união a Nossa Senhora de Pentecostes, em sua oração pela igreja, para que assim se renovem os louvores de Deus com Maria e por Maria. Segundo as palavras dos Atos dos Apóstolos, todos permaneciam unânimes em oração. Algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. Então agora convidaria vocês a ficarem de joelhos. Eles vão rezar a consagração. E nós que somos salvistas, vamos em pé, todos nós, vamos rezar junto com eles, aqueles que sabem a consagração, que está na página 19 do nosso manual. A oração nos faz amigos de Deus. E rezemos juntos. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia,
quisestes por causa do amor com que nos amastes, que o vosso Filho recebesse a natureza humana da bem-aventurada Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Abençoai a todos os que vão usar estas medalhas, em honra de Nossa Senhora de Pentecostes, para serem fiéis intercessores e sejam, após a vida presente, apresentados a vós pela própria bem-aventurada Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Singela, doce, pura Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria, seu nome é Maria, de Deus, de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Então, muitos nos acompanharam, nos viram esse ato, não é? Se você tem interesse, também temos os nossos seminaristas, as nossas irmãs, busquem um ou a outro as informações, que não é apenas para aqueles que estão próximos de nós, como eu já disse, não é? Para você que está longe, você que está distante, você que quer rezar, que quer rezar junto com a família salvista. Amém, povo de Deus? Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.